Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito da parábola dos primeiros lugares. Jesus foi convidado por um dos principais fariseus para participar de uma ceia que ele ia oferecer. Geralmente essa ceia acontecia no sábado, né? E chegando lá, ele viu que esse principal fariseu tinha convidado outros escribas, outros fariseus, para participarem da ceia. E Jesus percebeu que eles estavam ali fazendo, como sempre, uma armadilha para encontrar alguma brecha para acusar Jesus. E Jesus, observando aqueles homens, viu que eles disputavam os melhores lugares na mesa. E para vocês entenderem melhor, a mesa antigamente, né, nesse tempo bíblico, ela era em formato de U, né, e era baixinha. E ao redor da mesa tinha como divãs para as pessoas se reclinarem para comer. Né? Era assim que eles comiam. E eles obedeciam uma hierarquia social na divisão dos lugares. Então, na cabeceira ficavam as pessoas mais importantes ali presentes, do lado esquerdo as de segundo lugar de importância e do lado direito as de terceiro lugar de importância. Ou seja, eles estavam disputando ali a cabeceira e no máximo, né, o lado esquerdo da mesa. E aí Jesus começou a contar, né, a parábola, dizendo que num casamento aquele que escolhe o melhor lugar, ele corre o risco de chegando alguém com mais importante do que ele, né? Alguém com mais importância do que ele socialmente, e ele vai ser convidado a se retirar daquele lugar e ser colocado num lugar inferior, ou seja, diante dos convidados, ele vai ser humilhado. Agora, aquele que chegou e sentou no lugar de menor importância, né? Quando o anfitrião perceber que ele está naquele lugar, ele vai ser convidado a se sentar no lugar de melhor importância, ou seja, ele vai ser exaltado diante dos convidados. E aquele ensino ele estava, né, transmitindo para que os fariseus eles se tocassem, né? Porque eles eram justos aos próprios olhos e a marca deles era o orgulho, era a soberba, né? Eles eram pessoas desse tipo. E Jesus falou também, né, depois dessa parábola, que aquele que convida, né, pessoas que podem lhe retribuir, né, no caso dos fariseus, convidassem outras pessoas bem-sucedidas socialmente, as vizinhanças com posse, os parentes, enfim. Quando eles fossem retribuídos naquela festividade, naquele jantar, né, naquela ceia, eles isso seria a recompensa deles. Agora, quando eles convidassem os pobres, os mancos, né, os coxos, as pessoas desprezadas pela sociedade, né, e convidasse pessoas que não pudessem retribuir, que Deus, na ressurreição dos justos, honraria essas pessoas, né? O que a gente faz por aquele que pode nos retribuir, quando ele retribui, já é a recompensa. Agora, quando nós fazemos aqueles que não tem nada para dar, não tem nada que eles possam fazer para poder, né, retribuir, quem recompensa é Deus. E Jesus termina dizendo que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Essa parábola dos primeiros lugares, eu lembrei de várias coisas. Lembrei da ceia lá que Paulo menciona em Coríntios, né? Que aqueles que eram servidos primeiro justamente estavam sentados nesses lugares principais, né? Na cabeceira, no lado esquerdo, esses comiam primeiro. E os outros que estavam em lugares inferiores, eles não comiam ou comiam, saíam com fome da ceia. Ou seja, na igreja de Cristo, e Paulo reprova eles, né, com muita veemência.
Na Igreja de Cristo não existe isso de hierarquia, não existe ninguém mais importante do que o outro. O que recebe o cargo de maior responsabilidade, ele é servo dos servos, entendeu? As divisões de ministérios, de dons, né? Deus não dá para que um seja mais importante que o outro. Ele dá como organização do grupo, né? Para que cada um tenha a sua função, assim como o corpo humano, né? Nós somos o corpo de Cristo. Cada membro tem a sua função e a sua importância. Não existe isso de um ser mais importante que o outro. E nós vemos, né, os melhores lugares, tem igrejas que têm até lugares separados para os ministros, para os oficiais da igreja, para as pessoas que vão dirigir o culto, enfim, os convidados de honra, né? E aqui no texto nós vemos que nada disso agrada a Deus. Aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Ou seja, aqueles que aparecem para os homens com humildade, com simplicidade, né? Como Cristo foi, porque ele foi manso e humilde, apesar de ser Deus. Quando acontece isso, é que Deus nos exaltará. E quando nós nos ensoberbecemos, a Bíblia toda reprova, né, esse comportamento humano de se orgulhar, de se ensoberbecer, de se ver como superior às outras pessoas, né? Aí, nesse caso, essas pessoas serão humilhadas pelo próprio Deus, né? Mais ou menos isso que significa a parábola. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na presença do Senhor esse dia. Um beijão.